Você nunca mais vai errar esse tipo de questão depois dessa explicação aqui, ó. Vem aqui comigo. Sobre o cateto BC do triângulo retângulo ABC está o ponto D, tal que AD é bissetriz do ângulo A, conforme mostra a figura. Sabendo que tangente de 2α é igual a 3 sobre 4, a área do triângulo ABD ou seja, ele quer a área desse triângulo aqui, do A, B e D, né? Tá, vamos lá. O que a gente vai ter que fazer aqui? Ele fala que a bissetriz divide esse ângulo em 2, ou seja, esse ângulo aqui por si só, ele valeria 2α, caso eles estivessem juntos, porque é α mais α, certo? Tá. E aqui ele fala pra gente que a tangente de 2α corresponde a 3/4. Por que ele fala isso? Se vocês observarem, aqui a gente tem um triângulo retângulo meio que torto, ele está mais para lá, menos para cá, né? Então ele está torto, mas é um triângulo retângulo. Quando a gente tem um triângulo retângulo, a gente pode usar as relações métricas, que é tangente, seno, né, e cosseno. Na tangente, o que a tangente fala para a gente? Que a tangente é igual ao quê? Ao nosso cateto oposto. Qual que é o cateto oposto? A gente vê onde está o ângulo e vê o lado oposto a ele. Cateto é lado, tá? Lado. Quem que está oposto ao nosso ângulo? Seria do C ao D. Então, eu vou chamar aqui do C ao D de x. Então, o nosso cateto oposto seria o x. E tem que estar sobre o nosso cateto adjacente. Quem que é o nosso cateto adjacente? A gente vem, olha o mesmo ângulo e vai ser o cateto ao lado, que seria o 12, né? Esse é o nosso cateto adjacente. Ah, mas não poderia ser esse aqui, professor? Esse lado aqui? Não. Por que não poderia ser esse lado? Porque esse lado é a nossa hipotenusa. Tá vendo aqui o ângulo de 90? Oposto a ele é a hipotenusa, tá? Então não poderia ser. Então ficaria assim a nossa forma. Aí ele fala o quê? Agora na hora da gente substituir. Ele fala que a tangente, essa tangente é do quê? É do ângulo que a gente está trabalhando, de 2 alfas. Então essa tangente corresponde a 3/4. Então no lugar da tangente de 2 alfas, a gente substitui pelo valor dela, que é 3/4. O cateto oposto, que é o que a gente falou, é esse carinha aqui, que é o x, né? Então vai ser x. Sobre o cateto adjacente. Quem que é o cateto adjacente? É o 12 que está ali do lado. Então faz isso aqui. Faz a multiplicação cruzada, né? 4x é igual a 3 vezes 12. A gente vai passar o 4 para lá. E o x que é igual a 3 vezes 12 dividido por 4. Dividido 12 por 4 fica 3, né? Então 3 vezes 3 é 9. Ou seja, o que a gente achou? A gente achou que de C a B vale quanto? Vale 9. Agora, o que eu vou fazer? Presta atenção no que eu vou fazer. Ó. Eu sei que daqui até aqui vale 9. Né? Daqui até aqui, na verdade, tudo. Só que ele quer saber o quê? Ele quer saber a área desse triângulo aqui. Então, eu preciso saber dessa base, porque para calcular a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então, ele quer saber a área desse triângulo, consequentemente, a gente tem que ter essa base aqui. Como a gente tem esse triângulo aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês esse triângulo aqui. Ó, vou desenhar ele aqui, vou contornar. E vou trazer ele para cá. Presta atenção. Trouxe ele para cá. Como a gente tem esse triângulo aqui a gente tem um ângulo de 90, oposto ao ângulo de 90 a gente tem o 4 raiz de 10, e aqui na lateral a gente tem o 12, né? Se a gente achar esse valor aqui, que vai corresponder a esse valor aqui, vai sobrar para a gente o que falta para 9, e essa vai ser a nossa base. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer o que aqui? Pitágoras, porque a gente tem duas informações e quer saber uma terceira e a gente tem um ângulo de 90. Então vamos lá, ó. Como que funciona Pitágoras? Pega o ângulo oposto de 90 e coloca ele atrás do igual, 4 raiz de 10. E depois eu coloco os dois, independente da ordem, somando, 12 mais x. Agora, o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que colocar todo mundo ao quadrado, né? Então, eu venho aqui e coloco o 4 raiz de 10 ao quadrado, lembrando que tem que estar todo ele, porque se você colocar só aqui o quadrado, esse quadrado vai servir só para o 10, então tem que estar o 4 inteiro, raiz de 10, o 12 e o x. Como que faz para fazer isso aqui? 4 raiz de 10, a gente coloca esse quadrado tanto para o 4 quanto para o raiz de 10. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. E ele está multiplicando a raiz de 10. Quanto que é a raiz de 10 ao quadrado? A raiz de 10 ao quadrado é raiz de 10 vezes a raiz de 10, que consequentemente é raiz de 100 e consequentemente é 10. Ou seja, a raiz de 10 ao quadrado é 10. E isso vai dar para a gente igual a 144, que seria 12 ao quadrado, mais x ao quadrado. O x tem que ficar sozinho, então esse 144 que está somando, eu passo ele para lá. Mas antes disso, eu faço essa multiplicação aqui, que vai dar 160. O 144 veio para cá subtraindo, então agora ficou para a gente x ao quadrado, que é igual a 160 menos 144. Agora a gente vem fazer essa continha aqui. 160 menos 144 é 16, e isso é igual a x ao quadrado. Lembrando, o x não precisa estar na esquerda, ele pode estar em qualquer lugar, tá? Tem que só estar positivo. Esse 2 aqui eu tenho que tirar daqui de cima. Ele vai para lá fazendo a função oposta. O oposto de mais é menos, o oposto de dividir é multiplicar, o oposto de exponenciação é a raiz. Ou seja, qual que é a raiz de 16? Que número vezes ele mesmo dá 16? É o 4. Então a gente descobre o quê? Que aqui no lugar do nosso x é 4, certo?
Então, qual que é a base desse triângulo aqui que a gente quer achar? É 5, porque é o que falta para 9, certo? Então, agora a gente já tem a base. O que a gente tem que fazer? Multiplicar a base pela altura. Só que aqui que vem um grande detalhe. Muita gente vai fazer o quê? Vai fazer assim, vai pegar esse triângulo aqui, vai trazer ele para cá, vai fazer o seguinte, ó, peraí, aqui a base vale 5. E aqui vale 4 raiz de 10. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o 5, multiplicar por 4 raiz de 10 e vou dividir por 2, porque é base vezes altura. Só que aí você vai errar. Por quê? Quando a gente vai medir alguém, a gente não mede ele inclinado, a gente mede ele reto. Ou seja, se eu pegar esse triângulo aqui, ó, vamos lá, vou trazer ele para lá. Dica, inclusive, chegou na prova, viu que tem um triângulo meio torto? Tenta inverter o papel, tenta colocar a prova de ponta cabeça, faz ela de um jeito melhor para você não se confundir. Ó, vou fazer o tracinho aqui. E aí o que a gente tem aqui? A gente tem o 4 raiz de 10, né? E aqui a gente tem o 12, aqui a gente tem o 4, e aqui a gente tem o 5, e aqui a gente tem o que a gente não achou aqui, na verdade, né? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar agora, para fazer a área do triângulo, tem que pegar a base, multiplicar pela altura e dividir por 2. Porém, quem que é a nossa base? A base do triângulo que a gente quer é esse carinha aqui, que é o 5, né? Então, a base é igual a 5 vezes a altura. Quem que é a altura, gente? A altura desse triângulo aqui, se você observar, esse triângulo tem essa altura aqui. Ele não tem essa altura aqui, que ficaria assim. Isso não mede a altura de um triângulo, tá? Para medir a altura de alguém é sempre em pé e não deitado. Então, a altura desse triângulo não corresponde a isso, corresponde a isto daqui, que seria o 12. Então, a gente vai fazer 5 vezes 12 dividido por 2. Agora sim a nossa conta vai dar certo. Quanto que dá essa conta aqui? 5 vezes 12 é 60 e 60 dividido por 2 é 30. Então a área do nosso triângulo é igual a 30 centímetros quadrados. Resposta letra C. Se você curtiu, segue o canal e compartilhe o vídeo.